Bom, vamos continuar nossos estudos no livro de Provérbios. E hoje vamos finalmente entrar na exposição verso a verso. Vamos expor do verso 1 ao verso 3 hoje. Vou começar lendo os 3 versos e depois retomo a leitura, fazendo as devidas pausas para as devidas considerações. Verso 1 diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada. Estou lendo na versão KJATA. Para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso. Esse verso 3 eu vou ler também na versão ARA, porque a versão ARA tem uma tradução interessante. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Quero trabalhar esses 3 conceitos também na nossa exposição. Bom, iniciando no verso 1. O verso 1 vai indicar o responsável pela obra, né? Ele vai dizer: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então ele vai dizer que o responsável pela obra é o Salomão. Salomão, né, que tem seu nome comumente associado à sabedoria, por causa daquela história, da escolha dele, né? Mas que, em tese, terminou sua vida em idolatria. Eu digo em tese porque parece que existe uma outra corrente também, que entende que o livro que relata o final de sua vida é o livro de Eclesiastes. Sendo o livro de Eclesiastes o livro que relata o final de sua vida, ele, nos seus momentos finais, retoma, então, o caminho do Senhor, né? A visão é que a sabedoria dele o levou a retomar o caminho do Senhor no final. Então existe essa divergência de opiniões, mas o importante para a gente é que em ambas as visões, Salomão, em dado momento, vai viver uma vida de idolatria, né? E o que isso nos indica? Isso nos indica que não adianta vir em busca de sabedoria sem antes crer verdadeiramente em Cristo ressurreto, já trazendo uma roupagem, uma visão aí mais neotestamentária, né? Como vai indicar o próprio verso 7, né? Que diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, em outras versões, o princípio da sabedoria. Esse princípio aqui, ele sim, significa que a sabedoria começa ao temer ao Senhor, mas não significa apenas isso. Alguns comentaristas vão entender que esse princípio aqui também traz a ideia de principal. Ou seja, o primeiro, mas também o principal saber é o temor ao Senhor. Então a gente vai para o verso 2. E a partir do verso 2 o autor começa a destacar os propósitos do livro, né? Ele diz: para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria. Eu quero dar destaque para essa parte final. Para entender os ensinos que produzem sabedoria. Bom, nós vivemos em uma sociedade que se negligencia demais a teoria. Mas o texto aqui nos indica que a teoria e a prática estão indissoluvelmente ligadas. Olha só o que ele diz: os ensinos produzem algo. Existem ensinos que produzem sabedoria. Então, a implicação direta disso é que ele está dizendo que a trilha para a sabedoria passa sim pelo desenvolvimento intelectual. Nesse caso, mais especificamente, pelo desenvolvimento intelectual cristão. Precisamos entender as doutrinas cristãs. Precisamos entender a ortodoxia cristã. E aqui com ortodoxia eu estou querendo explicando de forma simples, né, por assim dizer. Eu estou querendo dizer a tradição hermenêutica cristã das escrituras, né, da verdadeira igreja, né? E essa ortodoxia cristã, essas doutrinas cristãs produzirão em nós o que a gente vai chamar de ortopraxia, que é a prática advinda dessa ortodoxia. A Bíblia de Estudo MacArthur
ela vai explicar que na concepção hebraica a sabedoria não se limitava ao conhecimento, mas à habilidade piedosa que Deus planejou para o homem. Derek Kidner, que é um comentarista dessa série aqui, série Cultura Bíblica, né, da Vida Nova, ele vai dizer que a sabedoria é uma qualidade tanto do caráter quanto da mente. Então, a sabedoria vai ter essa união da teoria e da prática, né? Nesse verso também, nessa parte, ele fala para entender os ensinos que produzem sabedoria. Podemos usar também a palavra discernir, para discernir os ensinos que produzem sabedoria. A ideia aqui é que há ensinos que produzem sabedoria e ensinos que não produzem sabedoria. E para discernir um do outro, precisamos ter um parâmetro sólido, infalível e inerrante para servir de régua de medida, né? Para termos um bom crivo do ensino, precisamos ter também um bom conhecimento escriturístico, que é esse parâmetro sólido, infalível e inerrante, né? É bem na ideia dos bereanos lá de Atos 17, né? Bom, o autor também diz ainda nesse verso 2, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada. Então ele está dizendo aqui que sabedoria tem a ver com disciplina. E até porque temos uma natureza caída, né? Então, para nos tornarmos virtuosos, precisamos necessariamente de autocontrole. E não só para refrearmos essa natureza caída nos momentos de ação, nos momentos em que vamos agir, mas também para criarmos hábitos virtuosos que nos farão internalizar um estilo de vida e uma postura para a glória de Deus. O autor aqui, com disciplina, quer nos deixar claro que a sabedoria é algo que precisa ser conquistado. É algo que não é fácil de alcançar. É algo que precisa ter esforço, exige dedicação, exige perseverança. Aqui também vale uma nota, acho que interessante, da Bíblia de Genebra. Ela diz assim, a instrução que molda o caráter é adquirida principalmente por meio de lições verbais, mas também por meio da reflexão sobre as experiências humanas e sobre a natureza. É interessante. Ele dá como uma espécie de texto prova, Provérbios 24:34, que diz, tendo ouvido, considerei, vi e recebi a instrução. Então, tem um aspecto do aprendizado da forma tradicional, né, pelas lições verbais, mas também tem um aspecto empírico, de você observar as experiências humanas, observar a natureza e tirar lições dessas experiências, né? Bom, ainda nesse verso 2 ele vai dizer, para aprender a viver de maneira inteligente. Aí eu quero retomar o exemplo de Salomão, que como a gente viu, né, talvez tenha sido o homem mais sábio da história, mas que ainda assim caiu em idolatria. E o que isso nos indica? Nos indica que a sabedoria precisa vir com coerência e perseverança. Tem que haver essas duas características, coerência e perseverança. Precisamos saber, mas também agir conforme sabemos, e ainda perseverarmos, primeiro, para sabermos cada vez mais e com mais firmeza, e segundo, para permanecermos agindo conforme sabemos. Porque, como a gente brinca, né, a maldita entropia, né? A tendência, se a gente não estiver injetando energia em cada aspecto importante da nossa vida, é que a gente saia do trilho, né? Essa é o natural de se acontecer. E aí eu concluo essa exposição do verso 2 com a seguinte frase: para vivermos de maneira inteligente, precisamos ter uma vida intencional. Uma vida intencional. Tem uma música que foi famosa um tempo atrás, né, que falava sobre levar a vida no piloto automático, né? E a gente não deve levar a vida no piloto automático. A gente precisa ter uma vida intencional, né? Ter controle sobre nossa vida, tem que ter um autogoverno, né? Autodisciplina, né? Bom,
E aí a gente chega no verso 3, que é o derradeiro verso da nossa reflexão de hoje, que vai dizer: para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso. Na Ara vai dizer: para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. E aqui podemos mais uma vez perceber, né, ele fala assim, ó, para desenvolver um caráter correto e perspicaz. A gente pode perceber claramente aqui mais uma vez, como eu disse lá na introdução, lá no início dos nossos estudos em Provérbios, não dá para desassociar o livro de Provérbios da história maior das Escrituras. O caráter correto é o caráter de Cristo. Estamos falando então aqui, de certa forma, do processo de santificação. Tornar cada vez mais, nos aproximar cada vez mais do caráter correto, que é o caráter de Cristo. Por isso que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Mais uma vez. Porque para sermos verdadeiramente sábios, precisamos ser verdadeiramente convertidos. E repare que o caráter vai muito além das ações. Envolve ter princípios corretos, envolve ser confiável, envolve ter motivações corretas. E o resultado disso é o que o verso termina dizendo, né? Viver de maneira justa, com equidade e bom senso. Uma coisa a se destacar aqui é que os provérbios, eles vão nos dar muitos caminhos que nos levam à prosperidade. Só que, o que isso significa? Primeiro, isso significa que muitas vezes a prosperidade e a justiça podem e vão andar juntas. Mas nem sempre isso vai acontecer. E quando isso acontecer, como que a gente deve agir? Qual deve ser a nossa prioridade? Qual é o nosso compromisso? Com o que é o nosso compromisso? Né? Quando elas se separarem, temos que seguir pelo caminho da justiça. Nosso compromisso não é com riqueza, mas, antes de tudo, com a verdade. Bom, e aí eu queria terminar trabalhando esses 3 conceitos, né? Que são características do bom proceder: justiça, bom senso e equidade. Vamos nos deter um pouco mais na equidade, que é um conceito um pouco mais complexo. Estudei um pouco e vou trazer o que eu entendi. Se você quiser depois complementar, que eu sei que é um conceito do direito, né? Pelo menos todo mundo que eu vi falando, estudando, era a galera do direito, né? Então depois, se quiser fazer uma contribuição, fica à vontade. Bom, primeiro justiça. Justiça trouxe a definição da Bíblia do Estudo MacArthur. Gostei. Aí diz assim, ó, é a habilidade de conformar-se à vontade e ao padrão de Deus. É a habilidade de conformar-se à vontade e ao padrão de Deus. Segundo conceito, bom senso. E o que é bom senso? É a nossa capacidade crítica de fazer bom julgamento das ações. Capacidade crítica de fazer bom julgamento das ações. E aí, finalmente, chegamos no derradeiro conceito aí da nossa reflexão. Derradeiro conceito, derradeiro verso. Equidade. E aí eu, estudando, percebi que tem dois significados bem comuns. Um mais político-social e outro mais ético, remontando lá a Grécia. E assim, pelo contexto, eu acho que faz mais sentido esse mais ético, né? Que é o entender equidade como uma virtude ética, nos moldes mais ou menos aristotélicos. E aí vamos pensar. Quero começar essa reflexão levantando uma pergunta. Será que a lei lida e aplicada friamente é justa? Será que a lei lida e aplicada friamente é justa? Definitivamente não. Por exemplo, sabemos que o justo é devolver o que lhe foi emprestado. Se alguém te presta alguma coisa, o justo é devolver aquela coisa, né? Mas, se o que lhe foi emprestado foi uma espada, e o seu dono está em estado de fúria
e de loucura. Será que devolver a espada com o dono nessas condições permanece sendo o mais justo? Bom, esse é um exemplo aí dado por Platão, não sei se você conhece. E a conclusão de Platão é que nessa situação seria injusto devolver a espada. Então, a partir disso, Aristóteles, a partir desse dilema, Aristóteles vai definir a lei como apenas uma generalização a partir do que ocorre normalmente. Então a lei não é nada mais nada menos do que uma generalização a partir do que ocorre normalmente. Entendendo isso, podemos então finalmente entender o que é equidade e a sua diferença para igualdade. Equidade vai ser diferente de igualdade. Agir com igualdade seria aplicar a lei de forma fria para todos, de forma igual para todos, né? Isso seria igualdade. Só que agir com equidade seria diferente. Eu diria, e eu posso não estar sendo tão preciso com as palavras, mas seria basicamente aplicar a lei de forma personalizada, né? Usando o bom senso para mitigar os exageros da lei. Seria não buscar aplicar friamente a letra da lei, mas, através da lei, entender e aplicar a vontade do legislador que está por trás da lei. Tomás de Aquino vai dizer, e aí eu termino a reflexão dessa noite com a frase de Tomás de Aquino: por equidade, não se julga a lei, mas se aplica a verdade da lei como medida.